Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que eu ouvi essa semana de uma pessoa que eu tava conversando e eu achei muito interessante. Eu já tava fazendo uma reflexão sobre isso e aí essa semana a gente almoçando, essa pessoa me contou essa história. Uou, como tudo é perfeito ainda que a gente não entenda, como cada segundo da vida é perfeição mesmo quando a gente não entende. Enfim, ela tava me falando que ela tava, há um tempo atrás, ela tava tendo a visão dela do lado esquerdo estava meio embaçada, ela não estava enxergando direito, estava tendo uns sintomas estranhos e ela não sabia o que estava acontecendo. Porém, ela não deu muita bola para aquilo, não deu muita moral. E o que aconteceu? Um dia ela estava no trabalho dela e aí quando ela levantou para ir pegar água, uma placa de gesso caiu bem em cima da cabeça dela. Bem na hora que ela foi pegar água, essa placa caiu e cortou a cabeça. E ela falou que começou a sangrar muito, assim, que até ela segurou assim com as duas mãos. Ela pensou, meu Deus, abriu minha cabeça, porque tinha sangrado bastante, porém o corte não tinha sido tão grande, mas sangrou bastante. Nisso levaram ela pro hospital, né, pra ela ver esse corte e tudo. E chegando no hospital, o neuro pediu pra fazer uma série de exames. Fazendo esse monte de exames, ela descobriu que ela tava tendo um AVC. Então, olha só, gente, a perfeição. Se essa placa de gesso não tivesse caído na cabeça dela, ela não ia saber que ela estava tendo um AVC. Então ela podia estar paralítica hoje, né, porque no AVC a pessoa pode ficar paralisada e ela já estava perdendo a visão do lado esquerdo, ou ela estaria paralítica ou ela estaria morta se não fosse ter acontecido esse acidente. O que eu quero dizer com isso? Que aparentemente algo ruim aconteceu a ela, né? Afinal, poxa, ela podia pensar, caramba, que azarada, bem na hora que eu levanto que eu vou pegar água, cai a placa de gesso, por que eu não fui um minuto depois ou um minuto antes? E quando acontece alguma coisa assim, às vezes a gente se questiona, por que eu não saí antes de casa, ou por que eu não fiquei em casa? Como aconteceu quando, né, no ataque das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, do World Trade Center, lembra? Todo mundo lembra disso, foi 11 de setembro de 2001, né, o ataque às Torres Gêmeas que tantas pessoas morreram, enfim. E naquele dia, muitas pessoas, tipo assim, ou perderam o metrô, assim, várias coisas aconteceram. Chegaram na rua, daí esqueceram, lembraram que tinha esquecido a carteira, voltaram para casa. Muitas coisas aconteceram que essas pessoas deram reportagem, né, deram entrevista sobre isso, falando, e elas, tipo, meu Deus, e agora? Eu vou chegar atrasado. E aí aconteceu o ataque e essas pessoas foram salvas de alguma forma, né? Não, talvez não era a hora delas, não era o momento. O que eu quero dizer com isso é que tantas coisas às vezes acontecem na nossa vida e a gente interpreta como algo ruim. A gente vê como algo terrível que aconteceu, ou por que aconteceu aquilo ali? Será que eu tô sendo castigado por alguma coisa? Será que, né, eu sou azarado? Então, a história dessa pessoa que eu conversei essa semana me fez pensar muito, tipo, eu falei, caramba, e ela tava me contando isso justamente porque aconteceu algo que aparentemente é ruim na vida dela esses dias de novo. Daí eu falei assim, mas calma, você percebe como que Deus age na tua vida? Através daquela placa que caiu aquela vez lá na sua cabeça, se você não teria descoberto que estava tendo um AVC e você não poderia tratar, como que você ia? Hoje você se cuida, você sabe já, então assim, você toma as medidas que são necessárias para que algo grave não aconteça. Isso que acabou de acontecer com você agora também vai se reverter pro teu bem. Entende, gente? Às vezes a gente tem a tendência de ficar agarrado a alguma coisa, achando que aquilo é o melhor pra gente, achando que, sabe? E quando às vezes a gente precisa soltar porque tem algo muito maior para vir para nós. Ou quando algo ruim, aparentemente ruim, acontece na nossa vida, a gente tem a tendência de interpretar que aquilo é um castigo, que aquilo é algo para o nosso mal, e nem sempre é. Às vezes é algo que vem para contribuir, para nos dar um livramento. Eu lembro de Daniel na cova dos leões. Lembra que Daniel, ele podia pensar, por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Porque ele foi fiel a Deus. Ele não se corrompeu e ele foi fiel a Deus, ele não se intimidou. O que aconteceu? Ele foi jogado numa cova de leões famintos, passou a noite toda lá, então ele podia ter questionado, falar, poxa Deus, eu fui fiel a você e você permitiu que eu fosse jogado aqui na cova dos leões. O que aconteceu no outro dia? O rei, né, que o rei tinha se apegado a ele, mas ele não podia voltar atrás no seu decreto. No outro dia, quando o rei foi cedinho lá, Daniel, será que o teu Deus te livrou? Daniel saiu ileso, sem nenhum arranhãozinho. E aí aquelas pessoas que tinham feito maldade com ele para matar ele por inveja, elas foram jogadas na cova dos leões e diz que antes delas chegarem, os leões já pulavam e abocanhavam essas pessoas. Então assim, Sadraque, Mesaque e Abdinego também, a Bíblia fala da história deles. Eles foram jogados numa fornalha ardente, numa fornalha que só as pessoas que iam jogá-los já eram queimadas do calor daquela fornalha. Os três foram jogados lá
lá e o que aconteceu? Quando eles saíram, não tinha um fio de cabelo só queimado. E aí você pode pensar, tem coisas que Deus não vai te livrar, Ele vai te livrar na situação. Ele não livrou Daniel da cova, Ele livrou Daniel na cova para poder exaltar o nome de Daniel. Daniel ficou ainda mais famoso, mais conhecido, todo mundo, caramba, esse cara é de Deus mesmo, olha só o que aconteceu, o cara saiu ileso. O rei tinha, temor do Deus de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aparentemente era uma situação ruim, contrária, terrível, sim, mas eles saíram ilesos. E o que aconteceu? Eles foram honrados através disso. Então talvez hoje você está passando por uma situação contrária que você acha que veio para te destruir, e não, ela veio para te exaltar, para te honrar, para te levar para uma posição maior. Talvez hoje você perdeu algo, perdeu um emprego, perdeu uma pessoa, perdeu um relacionamento, e você está achando que isso é o fim, que isso acabou, que não tem mais jeito para você, e isso talvez seja um processo que você precisa para você ser levado para um próximo nível, para você ser honrado, para você ser exaltado. Então quando algo acontece com você, ainda que você não entenda, não reclame. Já falei aqui para vocês em outros vídeos o significado da palavra reclamar. Clamar significa você pedir fervorosamente, certo? Quando a gente clama. E reclamar significa você pedir fervorosamente 2 vezes. Reclamar, você está pedindo 2 vezes para que aquela situação ruim continue acontecendo na tua vida. Então quando você agradece, ainda que você não entenda, porque às vezes acontece comigo também, gente, situações que eu falo, caramba, por que será que isso está acontecendo? Mas eu não reclamo, eu falo, Deus, qual a lição que eu preciso aprender com essa situação? O que eu preciso aprender com isso? Porque quanto mais rápido, porque algumas situações acontecem na nossa vida, algumas coisas vêm para nos ensinar também uma lição. Quanto mais rápido você aprende com aquilo, mais rápido aquela situação contrária termina, mais rápido ela acaba na tua vida, porque você já aprendeu com ela aquilo que você precisava aprender. Quando algumas coisas se repetem muito na tua vida, algumas coisas negativas, eu tô falando no sentido negativo, repetem muito, porque você ainda tá enroscado em alguma coisa, você ainda precisa aprender alguma coisa com aquilo. Só que quando você reclama, aquilo continua acontecendo na tua vida, afinal você tá clamando fervorosamente 2 vezes para que aquilo continue acontecendo. E quando você se pergunta, o que é que eu preciso aprender com essa situação? Quando você aprende o que você precisava aprender, aquilo acaba. Aquilo não precisa mais acontecer na tua vida porque você já aprendeu o que precisava. E quando você agradece, vai sair algo de bom daquilo ali. Ainda que você não entenda, ainda que você não veja a perspectiva do que de bom pode sair disso, vai sair algo de bom. Gente, Deus, Ele é perito em transformar maldição em bênção, como diz na Bíblia, Ele transforma a maldição em bênção, Ele reverte a maldição em bênção. Ele é perito em pegar coisas que aparentemente são ruins e negativas para te exaltar, para te honrar. Quando você tem esse coração e entende que cada segundo da vida é perfeição em movimento, então tá tudo certo, mesmo que aconteça alguma coisa, fala, tá tudo certo, algum propósito tem nisso, sempre tem um propósito. Então assim, eu fiquei maravilhada com essa história que eu ouvi dessa pessoa essa semana, justamente quando ela levantou essa placa, cair na cabeça dela naquele exato segundo. Você acha que isso é coincidência? Não existe coincidência. Esses dias eu vi um filme que o cara falava assim, coincidência é uma forma de Deus permanecer anônimo. Tudo tem um propósito. Quando a gente consegue ter os olhos espirituais abertos pra gente enxergar esse propósito e agradecer e entender que isso vai nos exaltar, sabe? De repente você terminou um relacionamento ou alguém te deixou, você tá sofrendo, calma, é pra vir algo superior, é pra vir algo maior, algo melhor pra você. Ou talvez você perdeu um emprego que você achava que aquilo era tudo na tua vida, olhe para as inúmeras possibilidades que tem pela frente. Somos nós que colocamos limite ou somos nós que abrimos uma visão ampla para, como diz a palavra, estender as nossas tendas, as nossas estacas e se, espalhar e crescer para todos os lados, para a direita, para a esquerda. Então, ainda que você esteja numa situação contrária, ainda que algo ruim, aparentemente ruim, aconteceu na tua vida, agradeça e tenha certeza que algo de muito bom vai surgir disso. Certo, gente? Então, essa é a mensagem de hoje. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu curtir aqui pra mim, de deixar o seu comentário lá embaixo, porque eu amo ler os comentários de vocês. Eu leio com muito carinho, embora eu não consiga responder a todos, eu leio com muito carinho. Todos os meus conteúdos também estão no Spotify, em podcasts que você pode escutar offline, dirigindo, onde você estiver, fazendo qualquer outra coisa. Se você quer receber as notificações de quando eu abrir uma nova turma do meu método Vida
Vida Extraordinária. É só você clicar no link que tá aqui embaixo, cadastrar o teu e-mail. E claro, o Enzo trouxe aqui pra mim, né, Enzo? Obrigada! O meu livro Amor Próprio. Se você ainda não adquiriu o livro Amor Próprio, clica no link que tá aqui embaixo também, entra lá na Amazon ou no link da minha bio lá no Instagram, que o livro tá disponível para você. Esse livro tá lindo demais, gente. Vocês vão ver os depoimentos a respeito desse livro, incríveis, assim, pessoas que falaram, eu mudei a minha vida depois que eu li esse livro. Toda pessoa antes de começar um relacionamento deveriam ler esse livro. Aprendi a ter amor próprio, a me amar depois que eu li o Amor Próprio. Certo, gente? Então é isso. Gratidão pelo teu carinho. Um beijo grande. Fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser.